Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação do diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Rafael. Obrigado pela participação aqui no jornal. A gente vai falar com o Silvestre sobre o boletim especial divulgado pelo DIEESE a partir de um estudo realizado com os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra Contínua de Domicílios, do IBGE, apontando que a desigualdade entre negros e brancos está se aprofundando ou se aprofunda durante a pandemia. Os detalhes, Silvestre. Pois é, Rafael, esses dados da PNAD e do IBGE que o DIEESE analisou, eles mostram, né, o que já era, digamos, sabido. O que chama a atenção é que na pandemia essas desigualdades se aprofundaram, né, em vários aspectos, seja do ponto de vista da taxa de desemprego, seja do ponto de vista da perda de postos de trabalho, seja do ponto de vista da remuneração, enfim. O que os dados revelam é uma piora, né, das condições de inserções dos não negros, né, dos negros em relação aos não negros ou aos brancos, né? Então, é isso que a pesquisa revela, né, no sentido de aprofundar essas diferenças, essas desigualdades entre pessoas negras e pessoas não negras, né? Enfim, infelizmente é uma realidade muito triste no nosso país, quer dizer, a discriminação, né, as condições de inserção dos negros, tanto no mercado de trabalho e na vida de uma maneira geral, né? Então é isso que os dados da pesquisa revelam. E todos esses dados compilados e avaliados por vocês mostram que em diversos aspectos, como você ressaltou, mas a subutilização, enfim, não existe nenhuma política voltada para a igualdade pelo governo federal para tentar reduzir esse índice de desigualdade que é tão gritante, né, Silvestre? Pois é, nós já tivemos, né, acho que é bom a gente citar, quer dizer, nós temos as políticas de cotas, né? Nós temos algumas políticas afirmativas que nós tivemos nos governos, sobretudo nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Nós tivemos também algumas iniciativas do ponto de vista de políticas públicas de uma maneira geral. Tivemos também iniciativas no campo legislativo que, digamos assim, amenizaram essas desigualdades. Mas, infelizmente, no governo atual, o que a gente tem é uma piora escancarada e é um tratamento odioso, né, em relação à população negra. Basta um exemplo que é ilustrativo, que o Brasil inteiro conhece. Vamos citar o caso do presidente da Fundação Palmares, né? Eu acho que isso talvez seja o exemplo mais revelador da discriminação, do descaso e da forma odiosa com que esse governo trata não só a população negra, mas também outros segmentos populacionais. Então é um pouco isso que o Brasil vive. Mas chamar mais uma vez a atenção é que quando a gente olha, e os dados revelam isso, o boletim mostra isso, quando você olha, por exemplo, a taxa de desemprego, a maior taxa de desemprego está entre os negros. Se você compara a taxa de desemprego entre os negros e os não negros, a taxa de ocupação dos negros é muito maior. E se você olha do ponto de vista de gênero, por exemplo, a situação das mulheres negras é muito pior, né, dos brancos em geral e particularmente em relação à mulher branca ou à mulher não negra. Silvestre, a gente vem falando aqui no Jornal Brasil Atual e o DIEESE defende isso sempre, que é a manutenção do auxílio emergencial para se formar uma rede de proteção mínima
para essas populações que a gente vê através do estudo, da análise dessas pesquisas, como ela é impactada pela pandemia do coronavírus. Ontem, o ministro Paulo Guedes, pela primeira vez, abriu a possibilidade de que esse auxílio seja prorrogado caso seja confirmada uma segunda onda da pandemia da Covid-19. Você acredita que o governo já começa a mudar o discurso e há a possibilidade da pressão que é realizada pelos sindicatos no Congresso Nacional se realize e a manutenção desse auxílio seja prorrogada? Olha, Rafael, antes de comentar essa questão do auxílio emergencial, eu queria só citar um dado que da pesquisa, né, do boletim, que é em relação à remuneração, para a gente ver a diferença gritante que existe entre a remuneração, por exemplo, de uma mulher negra e de um homem não negro, né? Então, nós temos, por exemplo, a remuneração média no segundo trimestre de 2020, né, mostra que o salário médio do homem negro em torno de 3.450, arredondando. Tá. Enquanto a remuneração média da mulher negra foi em torno de R$ 1.575. Então, isso é mais um dado revelador da diferença que existe entre as remunerações da mulher negra e dos homens brancos, também das mulheres brancas. Comentando a sua questão do auxílio emergencial, bom, primeiro, o auxílio emergencial está previsto para encerrar em dezembro, né? Há uma pressão da sociedade, há uma pressão, né, dos movimentos sociais e particularmente do movimento sindical, no sentido de ampliar a permanência do auxílio emergencial. Você falou, o governo, através do Guedes, tocou nessa questão ontem, a imprensa divulgou de uma maneira geral, né? Eu imagino e espero que, a partir da pressão da sociedade brasileira, o governo se sensibilize da necessidade de ampliar o prazo, né, de permanência do auxílio emergencial. Por que isso, Rafael? Primeiro, porque há uma necessidade real da população, né, em função da crise do coronavírus. Segundo, nós vamos ter, e as projeções para 2021 indicam que o mercado de trabalho piora, né, ou seja, o desemprego vai aumentar, a renda vai cair, as oportunidades de inserção no mercado de trabalho vão piorar muito, a economia, né, vai continuar patinando, digamos assim, ainda que ela cresça, mas ela vai crescer num patamar que é aquém para ter condições de, por exemplo, de gerar pós-trabalho. Além do mais, temos que considerar o seguinte: a economia, o tombo que a economia vai levar em 2020 deve ser superior, segundo as projeções, a 5%, 6%. Então, mesmo que, vamos imaginar que cresça 2,5%, 3%, vai crescer sobre uma base muito deprimida, que é os 5% ou 6%. Além do fato de nós termos vivido aí uma recessão, né? Portanto, é importante que tenhamos a ampliação do auxílio emergencial, ou seja, para que isso amenize a situação de pobreza e de miséria de grande parcela da população brasileira. É importante que se defenda a manutenção também de pelo menos R$600, e não essa versão ou essa redução que está sendo colocada já em prática pelo governo de R$300, né, Silvestre? Sim, manter o 600, que é o valor que vigorava, né? Enfim, antes de passar para R$300, que foi, acho que os últimos 2 meses, né, 2, 3 meses, que passou a ser 300. É importante que seja esse valor de 600, né? Então vamos continuar pressionando, enfim, para que a gente consiga convencer o governo que é necessário manter o auxílio emergencial nesse valor de R$600 por um período mais longo em 2021. Até porque, né, Rafael, nós não vamos ter uma solução, ainda que tenhamos uma vacina, isso não vai ser uma coisa de imediato que vai imunizar a população como um todo. Portanto, é extremamente necessário a manutenção dos R$600 do auxílio emergencial.
Agradecer a participação aqui no Jornal Brasil Atual do diretor adjunto do DIEESE, o José Silvestre, fazendo uma análise, uma avaliação do boletim especial divulgado pelo próprio DIEESE, mostrando que a desigualdade... Oh, meu Deus, vamos lá, de novo. A desigualdade entre negros e brancos se aprofunda durante a pandemia. Silvestre, obrigado pela tua participação, bom final de semana e a gente volta a se falar. Obrigado você também, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, conversamos com o José Silvestre aqui no Jornal Brasil Atual.